Vamos aplaudir a Jesus bem forte? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os amigos de casa que vão receber essa reunião, o Senhor abençoe a todos. Receba o nosso carinho, nossos cumprimentos de fé e de amor. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima, pastor da Igreja da Graça de Deus aqui em Taubaté. E você está comigo hoje no culto de quarta-feira. Essa daqui é a reunião das 19h30, a reunião da Sagrada Família. E eu quero orar a Deus pela sua família daqui a pouquinho, tá bom? Fica comigo que você vai receber uma oração que vai abençoar a sua vida. Agora, eu estou falando com a igreja, nessas quartas-feiras agora, sobre o livro de Cantares de Salomão. Irmão, o rei Salomão, ele foi muito iluminado. Um dia ele teve um encontro especial com Deus, e Deus falou a ele: você pode pedir o que você quiser e eu vou te dar. E ele pediu ao Senhor que o Senhor desse a ele entendimento, para que ele pudesse julgar o povo de Israel com sabedoria. E Deus disse a ele: você podia ter pedido riqueza, você podia ter pedido a morte dos seus inimigos, mas como você pediu sabedoria para julgar as causas do teu povo, eu vou dar a você um coração entendido, como nunca houve ninguém antes de você. Depois, igual o teu também não haverá. E da mesma forma, eu vou dar até o que você não pediu. Até a riqueza como honra eu vou dar a você também. Então Salomão, ele foi muito rico, muito próspero, mas ele teve uma sabedoria de Deus muito grande. O segundo livro dos Reis, o capítulo de número 4, o versículo 32, olha só o que diz aqui, ó, 2 Reis 4:32. Deixa eu ver, acho que Primeiro Reis 4:32. Diz assim, ó, vamos colocar ali, ó: e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Isso aqui é sobre o rei Salomão. Ele escreveu 3.000 provérbios. O Senhor Deus deu a ele sabedoria, e ele ia escrevendo essas sentenças da sabedoria do alto. E os cânticos, as canções, as músicas inspiradas, ele compôs 1.005. Dessas 1.005 que ele escreveu, nós temos a melhor na Bíblia. O livro de Cantares de Salomão, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, ó: Cântico de Cânticos, que é de Salomão. A gente costuma dizer que Jesus é o rei dos... O que significa? Que entre todos os reis, ele é o superior, ele é o maior. Amém? Então, quando a Bíblia fala cântico de cânticos, o que ela está querendo falar é o seguinte: essa daqui é a canção das canções, é a música das músicas, é a melhor das melhores. Todas as que Salomão escreveu com a sabedoria de Deus. E nós temos de todas elas a melhor, aquela que foi mais inspirada. Aí talvez alguém vai dizer: pastor, mas eu já li o livro de Cantares de Salomão e eu não achei tudo isso. Ele é um livro assim que fala do romance de um homem e de uma mulher. Irmãos, não há, olha para o pastor, não há uma canção que expresse tão bem a relação de amor de Deus para com o seu povo, como é o livro de Cantares de Salomão. Eu expliquei na semana passada, os irmãos que estavam aqui, que quando nós usamos a figura do casamento para tipificar, exemplificar a nossa relação com Deus, ela é mais forte até do que quando nós usamos a figura do pai e do filho. É claro que, em primeiro lugar, quando nós pensamos em Deus, nós sempre pensamos nele como nosso pai. E está certo, está certo. Mas existe uma coisa na relação de marido e mulher que é mais forte, por incrível que pareça, é mais forte do que a relação de um pai para com o filho. Por quê? Eu já falei isso aqui para vocês. Porque o pai não cria para si. A Bíblia diz que o filho não fica sem... O filho, em algum momento, ele vai crescer e ele vai ganhar a vida, ele vai ganhar o mundo. Meus filhos, eu os crio para Deus e para a vida. E eu sei que eles não são meus. A Bíblia diz que eles são herança eles são de Deus. É um erro muito grande o pai criar o filho pensando assim: eu estou criando esse menino para ele ficar comigo. Não. Você tem que criá-lo para Deus, no temor de Deus. A Bíblia diz: ensina o pequenino o caminho que deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar. Você vê que quando ele crescer, ele vai ter o caminho dele, mas vai ser o caminho de Deus. Diga amém. E assim é. Você cria os filhos para Deus e para a vida. Agora, casamento não. Casamento é até que a morte
Quando duas pessoas são unidas, acabou. Não dá mais para separar. Mateus 19, o Senhor Jesus falou, versículo de número 4, ele diz assim, ó, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Portanto deixará o homem pai e mãe, unir-se-á, apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Aí Jesus fala, portanto, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha para o pastor, diferente dos meus filhos que não são meus, a minha esposa é minha, e eu sou dela. O livro de Cantares diz, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. A minha esposa é minha, e eu sou dela. Nós somos um só. Amém? O Senhor Jesus é nosso e nós somos dele. E seremos dele por toda a eternidade. E não vai ter um momento na nossa vida em que ele será infiel. E lá no livro de Malaquias, o Senhor Deus, ele diz assim, eu abomino o divórcio. Como quem diz, eu não dou divórcio. Eu falei semana passada, Deus nunca vai dar divórcio para você. Por mais que você tenha feito algo errado, Ele nunca vai dar para você carta de desquite, não te quero mais, vai embora. Não, Ele continua te amando, Ele te ama, amém? E você pode ter errado, mas Ele continua sendo o seu marido. E nós somos a esposa, a igreja é a esposa, a noiva do Cordeiro. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Então, nós temos essa alegria. E aí, irmão, semana passada, só para você não perder o que eu falei, no capítulo 2... Cantares de Salomão, capítulo 2. A nossa mensagem de hoje está no 3. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui do capítulo 2. Pelo menos o versículo 1 para ficar no seu coração. Cantares, capítulo 2, verso 1. Quem achou, diga glória a Deus. Ó, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Diz assim, ó, eu sou a rosa o lírio dos vales. Eu expliquei uma coisa. O livro de Cantares, ele é o noivo falando com a noiva, o esposo falando com a esposa, e a esposa falando com o seu marido. O esposo representa Jesus, a esposa a igreja. É Deus e o seu povo. E aqui, quem está falando, para surpresa de muita gente, não é o noivo, quem fala aqui é a noiva. Eu mesmo confesso para você, que muitas vezes eu li esse versículo aqui com falta de atenção. E eu sempre disse, olha, Jesus é a rosa de Saron. E realmente, a rosa de Saron, ela também tipifica Jesus, exemplifica ele. O lírio dos vales, sim, ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Mas aqui quem fala é a noiva. A noiva está dizendo, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Irmão, a igreja é a rosa de Saron. O que é isso, pastor? Eu falei, a rosa de Saron, ela não é uma rosa propriamente dita. Não é aquela espécie de flor que você conhece e você chama de rosa. Mas ela é uma flor muito bonita que floresce na região lá do deserto da Palestina, lá em Saron. Irmão, naquele lugar onde você anda no meio do nada, aquela sequidão, não tem, pessoal, uma nuvem no céu, é aquele céu aberto, aquele sol, e no meio daquela paisagem árida, você olha e você vê aquelas flores tão belas brotando. A igreja é isso. No meio da sequidão desse mundo, ela floresce. Não importa, irmão, a luta. O mundo pode estar numa crise tremenda. Você vai florescer. Você é a rosa de Saron. Diga glória a Deus. Lembra disso, irmão. O nosso irmão José, filho de Jacó, que nós chamamos de José do Egito, quando ele passou por toda aquela luta dele, ele venceu. A Bíblia diz que ele casou-se com a filha de um homem chamado Potífera. Ele era sacerdote de On. O nome dela era Azenate. E ele teve 2 filhos. O primeiro ele chamou Manassés. O segundo ele chamou Efraim. O primeiro ele disse assim, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento da casa do meu pai. Então o nome Manassés significa esquecer. Deus nos ajuda a esquecer os tempos difíceis. Diga glória a Deus. O segundo se chamava Efraim e ele disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? A rosa de Saron cresce, prospera, ela floresce na terra da aflição. Irmãos, somos nós. Nós somos a voz que clama no deserto. Diga glória a Deus. O caminho está feio, o clima está difícil, mas nós vamos declarar as maravilhas do Senhor. Vão olhar para nós e verão milagres. Eu disse que esse mundo é o deserto,
Nós saímos do Egito, estamos indo para a terra prometida, e agora, esse momento da nossa vida é o deserto. Mas nesse momento, irmão, você vai viver os maiores milagres. O lugar na Bíblia onde mais aconteceu milagre foi lá no deserto. Naquele caminho, enquanto eles iam para Canaã. Nós estamos indo para Canaã. Quem está indo para Canaã, diga glória a Deus. Mas naquele caminho, enquanto eles não chegaram, todos os dias eles presenciaram os milagres de Deus. Cada dia que você viver aqui, você vai presenciar as maravilhas de Deus. Diga amém. Então a igreja é a rosa de Saron, o lírio dos vales. O lírio, irmão, é uma flor semelhantemente muito bonita, linda. E se você pesquisar, tem irmãos aqui que entendem, gostam de flor e entendem. Mas quem não entende, se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que o lírio também é chamado de flor do brejo. O lírio às vezes é chamado de lírio do brejo. Por quê? Porque no meio daquele ambiente ali, sabe, feio, mal cheiroso, aquele pântano, aquela coisa meio desagradável, nasce aquela bela flor. Olha que bonito, irmão. O pântano, o brejo, representa esse mundo. O mundo é um brejo. Sujo, mal cheiroso. Tem uns bichos esquisitos por aí, tem uns demônios agindo por aí no mundo, as pessoas vivendo uma vida de devassidão, mentira, falsidade. Mas no meio de tudo isso a igreja floresce e ela se destaca. Diga glória a Deus. Nós não nos contaminamos com a sujeira desse mundo. E um dia, assim como alguém entra naquele brejo mal cheiroso e colhe aquela bela flor, um dia o Senhor virá para nos arrebatar, para nos tirar, para nos levar do céu. Nós seremos colhidos. Diga glória a Deus. Então a igreja é a rosa de Saron, ela é o lírio dos vales, aquela que se destaca. Amém? E se você continuar lendo, pessoal, tem muita coisa bonita aqui, mas é que eu não quero ficar falando o que eu já falei. Agora eu queria entrar com vocês no capítulo 3. Já falamos do 1, do 2, deixa eu falar do 3. Essa palavra aqui vai ajudar muita gente. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5, amém? Amém? Lê comigo. Capítulo 3, verso 1. Diz assim: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. 2. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha. Busquei-o e não o achei. 3. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. E perguntei-lhes: vistes aquele a quem ama minha alma? 4. E apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama minha alma. Detive-o, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. 5. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor até que queira. Igreja, nós temos aqui a figura assim, mais propriamente de esposa em todo o livro de Cantares. Você vê que ela está no quarto dela, mais do que no quarto dela, ela está na cama dela. Ela está dizendo no versículo de número 1, de noite busquei em minha cama. Para a sua cama você só leva aquele com quem você tem uma aliança, aquele com quem você pode ter intimidade. A cama tem 2 objetivos. Quando você compra uma cama, você vai construir uma casa, seu quarto está pronto, você vai comprar uma cama, você compra em primeiro lugar para repousar, para descansar. E em segundo lugar, você compra para ter intimidade. A verdade é essa. Os irmãos que são casados entendem o que eu estou falando. Amém, pessoal? A cama é um lugar de intimidade. Só que essa mulher aqui, a noiva, ela diz: de noite, busquei em minha cama, eu fui procurar o meu amado, aquele a quem ama a minha alma. Eu busquei, mas eu não o quê? Não achei. Eu queria ler com você esse mesmo versículo na nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH. Vai dizer assim, ó: noites e noites. Olha que coisa forte. Noites e noites. Na minha cama eu procurei o meu amado. Procurei, porém o que, igreja? Porém não o encontrei. Irmão, você vai concordar comigo que uma cama normalmente não é uma coisa tão grande.
Mesmo, olha para o pastor, mesmo a cama de um homem rico, de uma pessoa abastada, ela não é uma coisa assim tão grande que você demore tanto para encontrar alguma coisa. Uma coisa pequena, você pode às vezes até perder ali no meio dos cobertores, dos travesseiros, mas você levanta, você procura um pouquinho e você acha. Agora a esposa aqui está dizendo, noite após noite, não foi um dia só, já fazia um tempo. Eu procurava. Procurar significa buscar intimidade, tá, irmão? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas ela diz, busquei o meu amado, busquei aquele a quem ama a minha alma, e eu não o achei. Irmão, se você olha para a sua cama procurando alguém, e a pessoa não está lá, você olha para o outro lado, você volta na direção, você não encontra, você pode saber, a pessoa não está ali. Se você tem buscado intimidade com o amado é Jesus, o amado é Deus. Amém? Amém? Se você tem buscado e você não tem tido, a resposta é bem simples, irmão. É porque o amado não está lá. Tem gente, irmão, que há muito tempo não sente a presença do amado. Não consegue mais ter aquela intimidade com Deus. E tem pessoas que, apesar disso, elas têm vivido uma vida de aparência. O livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, tem um alerta muito sério para nós. O Senhor Jesus, ele vai dar uma repreensão para os irmãos da igreja de Sardes, e ele vai dizer assim, ó, põe para mim na revista corrigida, por favor, tá bom? Ó, capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, eu sei as tuas obras. Agora olha o que ele diz, que tens nome de que vives, e estás o quê? Morto. Então quem olhava a igreja de Sardes, ela tinha uma reputação de ser uma igreja viva. Talvez ela tivesse toda uma estrutura, um programa, um funcionamento muito bonito. Mas quando o Senhor Jesus olhava para aquela igreja, ele dizia, isso é só aparência. Vocês parecem estar vivos, mas na verdade vocês estão o quê? Mortos. Irmão, falando de casamento, eu falei isso na primeira semana. Tem casais que quando você olha para eles, primeiro falando de casamento, e a gente vai trazer isso para a questão da nossa vida com Deus. Tem casais que quando você olha para eles, eles têm uma bela aparência. O marido, como eu já falei, ele cumpre as suas responsabilidades. Ele é o supridor da casa, não deixa faltar nada. A casa, se você for lá abrir a despensa, ela está cheia, a geladeira está bonita. Não tem uma conta atrasada, porque ele é comprometido e compromissado e ele cumpre o papel dele. Semelhantemente, a mulher, olha, organizada. Qualquer horário do dia que você for, a casa limpa, bonita, bem arrumada. Os filhos bem cuidados, a comida do marido, ó, na hora certinha, bonitinho, cheiroso, gostoso, temperado. Você olha e você fala, puxa, que casal perfeito. Só que aquilo que verdadeiramente faz deles um casal não está acontecendo. Não há mais intimidade. Existe casos em que às vezes eles já nem dormem no mesmo quarto. Então para todo mundo, olha como é bonitinho o Zé e a Maria, olha que lindo. Só que quando os dois entram para dentro de casa e chega a hora de se unir, eles não se unem. Ele dorme de um lado, ela dorme no outro, eles já não são mais um casal verdadeiramente falando. Com Deus é a mesma coisa. Você olha a pessoa vindo para a igreja, com a Bíblia, participa das reuniões, e você fala, olha que perfeito exemplo de crente. 20 anos de igreja está lá, não falta um culto. Mas, irmão, você ia se surpreender se você visse coisas que eu já vi, se você ouvisse coisas que eu já ouvi. De pessoas que estavam na igreja há tantos anos, e há muito tempo, essas pessoas não tinham a presença do amado. Não tinham mais intimidade, não tinham vida com Deus. Irmão, e tem gente, ouvindo essa pregação em casa, talvez tenha gente aqui na igreja, que tem buscado, sabe, deseja ter comunhão, deseja os benefícios da presença de Jesus. Mas, irmão, a pessoa há muito tempo não tem a presença de Deus. É uma vida de o quê, irmão? Uma vida do quê? De aparência. Pastor, o que gera isso? O que faz, pastor, o amado ir embora? Porque você tem que entender, o amado aqui representa Jesus. Amém? E Jesus é fiel. Diga a glória a Deus.
Ele nunca vai falhar, o erro não está nele. Se alguma coisa está errada, é com a igreja, é comigo. Eu, a noiva, você, a noiva. O problema está conosco. Falando da nossa relação com Deus. Se eu estiver falando de duas pessoas, de um casal de pessoas, o erro pode estar no marido e pode estar na esposa. Amém? Mas quando nós falamos de Deus, Ele, seu amado, você pode saber, Ele não está errado. O que acontece, irmão, infelizmente, é o que você vê acontecer, irmão, na vida de muita gente. O marido vai embora porque ele vai sendo desprezado constantemente pela esposa. Até que um dia ele olha e fala, bom, nessa casa eu não tenho importância nenhuma. Nessa casa a minha presença não faz nenhuma diferença, então eu vou embora. Já, irmão, primeiro falando de coisas naturais e você entenda como coisas espirituais. Muitas vezes eu já atendi casa assim. A mulher vem para a igreja, ai pastor, ora por mim, meu marido quer ir embora, já foi. Meu Deus, me ajuda. Aí beleza, aí quando você consegue falar com o marido, às vezes o marido falava, ih pastor, eu fui embora mesmo. Porque, com perdão da palavra aqui, irmão, por favor, não estou falando de coisas espirituais, mas entenda o que eu estou dizendo. Pastor, toda vez que eu ia atrás dela era só patada, rejeição. E nunca podia estar presente, nunca podia ter comunhão comigo. Pastor, eu fui embora mesmo. Às vezes, irmão, nós estamos fazendo com Jesus a mesma coisa que algumas esposas fazem com o marido. O Senhor quer comunhão, Ele quer ter intimidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Espírito Santo chama você, vem para a igreja. Lá na sua casa, vai orar, vai ler a Bíblia. Ele está querendo ter intimidade, Ele está querendo ter comunhão com você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que a mulher às vezes faz com o marido? Ah não, hoje eu não dá, eu estou cansado, estou com dor de cabeça, não estou bem, não estou legal. Não põe a mão em mim não. Tem gente que faz isso com Jesus. Ah não, Senhor, eu não vou orar não, estou cansado, trabalhei o dia inteiro, não vou para a igreja não, eu não quero não. A pessoa prefere ficar em casa assistindo televisão. Olha para o pastor, o marido dizendo para a esposa, vamos para o quarto, vamos dormir, vamos ficar juntos, vamos ter um momento de marido e mulher. Não, vai não, pode ir você, deixa que eu vou ficar aqui assistindo a novela aqui. Vocês estão entendendo? Está rejeitando a comunhão. O Senhor Jesus está chamando, vem meu filho, vem minha noiva, vem minha esposa. Eu quero te dar o meu amor, mas a pessoa vai rejeitando. Chega um momento em que ela vai procurar e não vai encontrar. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não é coisa séria. A esposa que um dia percebeu, meu marido não está mais comigo. Ele foi embora. Não está presente. O que ela precisou fazer? Versículo de número 2. Ela diz, levantar-me-ei, pois, rodearei a cidade. Em outras palavras, eu vou atrás do meu marido. Detalhe, ela fez isso de noite. Irmão, a presença de Deus é muito urgente. Você não pode deixar para amanhã. Se você está sentindo que o noivo não está presente, está na hora de você levantar agora. Amém? Irmão, tem gente que precisa vencer a vergonha. A palavra é essa. Sair dessa coisa da vida de aparência. Todo mundo olha e fala, é um perfeito cristão. Você sabe que não é. Você sabe que você está morrendo. Está na hora de você abrir a porta, irmão, e falar a verdade. Procurar alguém. Alguém para orar por você. Alguém para clamar a Deus pela sua vida. E talvez está na hora de você abrir a porta e falar a verdade para Deus. Senhor, eu estou aqui porque eu estou longe do Senhor, eu não te sinto mais. Eu vou na igreja, mas eu não tenho mais a comunhão. Eu quero comunhão. E volto a dizer, isso não pode ficar para depois. A noiva que é a esposa, que ela olha e fala, não é agora. Ela levanta no meio da noite. Ela sabe que tem perigos. Imagina ela saindo sozinha de noite na cidade, mas ela vai. Por quê? Porque a presença do amado era mais importante. Ter o amado dentro de casa, ter comunhão com ele, valia a pena. Irmão, vale a pena. Enfrente o que você tiver que enfrentar, mas você tem que encontrar Jesus. Você tem que encontrar o amado que se perdeu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ela levanta e ela vai. Só que ela comete o seguinte erro, versículo de número 2. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Aqui é ela falando consigo. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha. Só que o que a Bíblia diz? Busquei-o. E o quê? E não o achei. Ela levanta.
Só que ela vai procurar Jesus onde ele não está. Ela vai rodear a cidade. Ela vai pelas ruas, ela vai pelas praças. Irmão, não adianta buscar Jesus onde ele não está. Lá em Lucas, no capítulo 1, nós temos uma história que exemplifica isso muito bem. O Senhor Jesus, Lucas capítulo 2, perdão. O Senhor Jesus já tinha 12 anos de idade. E era costume das famílias em Israel, pelo menos uma vez por ano, todas irem até Jerusalém para levar a Deus as suas ofertas no templo. E agora vai a família de José, Maria, Jesus, os irmãos, e eles vão até Jerusalém. Amém? Só que a Bíblia diz que quando eles estão voltando, eles vão, fazem as suas ofertas, adoram a Deus. A Bíblia diz que quando eles estão voltando, José e Maria percebem que Jesus não está com eles. Tem uma explicação para isso, irmão. Essas viagens que eram feitas, elas eram, vamos dizer assim, era um evento. Uma família pequena não viajava sozinha, era perigoso. Então juntava os vizinhos, juntava os amigos, amém? E viajava aquela caravana. Você pode imaginar, às vezes 50, 60, 100 pessoas, não sei, todo mundo indo junto. Então aquele monte de gente indo pelo caminho, amém? E normalmente os homens andavam com os homens. E as mulheres andavam com as... Era um grupo, todo mundo indo junto. Mas era normal, um amigo vai aqui conversando com o outro. Ô compadre, como é que você está? Imagina. E eles vão conversando. E as mulheres vão lá conversando também, no seu grupinho. As crianças menores andavam com as mães. Os meninos maiores andavam com quem? Com os pais. Então, talvez na cabeça de José, ele olha ali, não vê Jesus, ele deve ter pensado, deve estar indo com a mãe. Maria, por sua vez, não vê Jesus, mas ela fica tranquila, deve estar indo com o pai. É só quando chega a noite, na hora de parar para repousar, porque a viagem era viagem de um dia, 2 dias às vezes, então eles tinham que parar para dormir no caminho, montava a barraquinha. Na hora que eles estão ali conversando, sabe, imagina José e Maria à noite, vão os dois descansar. José e Maria, como é que foi a viagem? Foi tudo bem, não sei o quê. E os meninos, tão bem, ainda bem, só Jesus que estava com você. Não estava comigo não. Achei que estava contigo. Meu irmão, imagina o desespero. Pessoal, o problema de muita gente é que ela sempre pensa que Jesus está com o outro. Vocês estão entendendo? Não, Jesus está com o pastor, na hora que eu precisar é só ir atrás dele. O pastor vai orar, vai acontecer. E acaba, irmão, quando você percebe, Jesus não está presente. Você vai buscar de noite, cadê o amado? Quem está entendendo, diga amém. Irmão, bate o desespero. Eles voltam para Jerusalém. E a Bíblia diz que eles ficam procurando, vão num lugar, vão no outro. No 3º dia, eles chegam no templo e encontram Jesus, 12 anos, mas ele está entre os doutores da lei e debatendo com eles. Eles fazem perguntas e Jesus responde. Aqueles homens sábios, velhos ali, devem ter ficado surpresos com a sabedoria que o Senhor tinha, mesmo com 12 anos. E Maria se aproxima e ela fala: meu filho, por que você fez isso? Seu pai e eu te procurávamos por todos os lugares. A resposta de Jesus é a resposta para nós. Jesus olha para ela e fala: mas por que vocês me procuraram em todos os lugares? Vocês não sabiam que eu tinha que estar onde? Aonde? Na casa do meu pai. Irmão, tem gente que está achando que vai encontrar Jesus em outro lugar. Hoje em dia, irmão, tem uma propaganda do inferno. A palavra é essa. Posso estar sendo um pouco pesado na palavra, mas eu tenho que falar. Tem coisa que se eu não falar para você, outro não vai falar, irmão. Tem uma propaganda do inferno dizendo para você que você não tem que congregar. Não, como é que é? Igreja não é ir. Você já deve ter ouvido isso, né? Igreja é ser. Eu digo a você, igreja é congregar. Eu estava dando aula disso sábado agora aqui na escola bíblica aqui que eu estou dando para alguns irmãos da igreja. Pessoal, a palavra igreja, ela é uma palavra grega. A palavra grega é eclésia. O que significa eclésia? Eclésia é ajuntamento, congregação, assembleia. Eclésia são pessoas reunidas num objetivo comum. Quem está entendendo, diga amém.
não existe igreja de um só. Não, pastor, mas eu sou a igreja. Não, você é o templo de Deus, é diferente. O Espírito Santo habita em você, vive em você. Mas em nenhum lugar da Bíblia você vai ver um incentivo para você andar sozinho. Digo mais, irmão, quem faz muita questão que você ande sozinho é o diabo. Porque a Bíblia fala que o diabo é um predador. Ele anda em derredor rugindo como um leão. Você sabe o que os predadores eles fazem? Olha para mim. Os predadores em geral na natureza, eles têm uma técnica para atacar. Eles veem um bando reunido. Amém? Eles veem um bando reunido. Eles vão procurar, olha para o pastor, eles não vão atacar o rebanho inteiro, é besteira, é perda de tempo. Eles vão perceber quem é o mais fraco. Normalmente, olha para o pastor, o mais fraco não consegue caminhar no mesmo ritmo dos outros, é o que está mais longe. Vocês estão entendendo? O grupo está andando, só que tem um que está para trás, está distante. Sabe o que eles vão fazer? Os predadores, eles vão atacar o que está mais distante. E eles vão fazer de tudo para no ataque isolar. Eles vão fazer de tudo para que aquela presa que eles querem atacar se afaste cada vez mais do rebanho. No momento que ela está sozinha, vira o alvo fácil. O diabo quer isolar você para poder te atacar. E infelizmente, irmão, existem hoje pregadores que estão fazendo a obra do diabo. Que dizem para você, não precisa ir para a igreja não, fica sozinho em casa. Você está isolado, não tem ninguém para orar por você, você não responde, você não presta conta da sua vida para ninguém. Ovelha tem que ter pastor, mas você vai viver na sua vida do seu jeito, não tem ninguém para te dar um puxão de orelha, não tem ninguém para dar uma palavra para você, para dizer para você que você tem que parar de andar errado, quando você vê, você está na mão do inimigo. Coisa séria. Amém, meus irmãos? Quando José e Maria quiseram encontrar Jesus, foram para o templo. Jesus olhou, por que vocês estavam me procurando na rua, na praça? Eu tinha que estar na casa do meu... A noiva, a esposa, procurou o amado pelas ruas, pelas praças e não encontrou. O versículo de número 3 vai dizer, acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. E perguntei-lhes, vistes aquele a quem ama a minha alma? Aí o versículo 4 vai dizer, e apartando-me eu um pouco deles. Para um pouquinho. A noiva encontra os guardas da cidade fazendo a ronda. E ela pergunta, vocês viram o meu amado? Pelo versículo 4 dá para perceber que eles não responderam nada. Irmão, tem gente que não tem nada para te falar. E é um erro muito grande você ficar perguntando coisas, pedindo opinião, pedindo conselho, para quem não tem conselho para dar. A primeira coisa que a Bíblia nos ensina no livro de Salmos é que você tem que tomar cuidado com o conselho que você ouve. O Salmo 1, versículo 1 é a primeira coisa que está escrito. O que diz a Bíblia? Primeiro conselho, bem-aventurado, feliz, o homem que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Irmão, mas o que tem de crente indo atrás do conselho errado? Pedindo conselho, pedindo palavra para quem não tem palavra para dar para a gente que está vazia. Você está passando um problema no seu casamento. Ao invés de você procurar um homem de Deus que vai te dar a palavra de Deus, que vai orar por você, você procura uma pessoa que não é de Jesus, que claramente você olha para a pessoa, você vê que ela não teme a Deus. A árvore você conhece pelo fruto. Quando uma pessoa é de Deus, você olha para ela, você vê o fruto de Deus na vida dela. Mas você olha para a pessoa, você vê que ela não serve a Deus, não teme a Deus. Se você falar para ela, estou com um problema no casamento, o que você acha que ela vai te dizer? Larga, arruma outro. Hoje em dia pode, é normal. O importante é ser feliz. E essa pessoa está te dando o conselho mais infeliz que vai te fazer a pessoa mais triste do mundo. Você vai procurar Jesus onde ele não está. Irmão, para você encontrar Jesus, você vai ter que se afastar desse tipo de gente. O versículo 4 diz, apartando-me eu, um pouco. Nem demorou muito, irmão. Tem gente que você está ouvindo ela e está atrasando a sua vida. Só de você se apartar um pouco dessas pessoas, olha o que diz a Bíblia. Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele quem ama minha alma.
Pastor, eu quero tanto encontrar Jesus. Talvez você não está encontrando porque você está perto de gente que está ensinando você errado. Se aparta, se afasta. Sai dos maus conselhos. Sai de perto de quem não tem nada para te falar. Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou falando para você ser um crente chato, não me misturo com essa gentalha, que anda na rua e não dá bom dia para ninguém, que chega na igreja, eu tenho a minha panelinha, não me junto. Não estou falando isso. Eu estou falando que tem pessoas que não tem como você achar que você vai conviver com ela, que você vai viver como ela vive, e isso vai acrescentar alguma coisa para você. No momento que você se aparta, você encontra Jesus. E quando você encontrar Jesus, o que você tem que fazer, irmão? A noiva aqui, a esposa aqui, ela vai dizer: detive-o, eu agarrei ele, eu segurei ele com toda a força. O missionário R.R. Soares tem um livro dele que o título é Se Agarra em Jesus para Vencer. Gruda em Jesus para vencer. Irmão, gruda nele. Segura o amado com toda a sua força. Diga glória a Deus. Amém? Eu estava pregando domingo aqui. A Noemi olhou para Ruth e disse: esse homem, Boaz, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor. Procura ele de noite e segura o pé dele, que ele vai falar para você o que você quer ouvir. Irmão, segura o seu Salvador. Vai para os pés de Jesus agora, diga glória a Deus. Segura nos pés dele. Amém? Segura o anjo. Não deixa o anjo ir embora enquanto ele não te abençoar. Vocês estão entendendo a referência? Quem está pegando a palavra, diga glória a Deus. Irmão, irmã, coisa séria. A noiva disse: eu segurei ele. E para onde eu levei? Olha que bonito. Detive-o até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. A palavra câmara ali significa quarto. O quarto é o lugar de intimidade. É o lugar de descanso e é o lugar de intimidade. O quarto é a parte da casa, já falei para vocês aqui, que você não leva qualquer um. E se você está levando qualquer um, você está errado. Não é qualquer um que entra. Amém? Quarto é lugar de marido e mulher. E os filhos quando são pequenos, porque o dos pequeninos é o reino do céu. Amém? As crianças entram a hora que elas quiserem na presença de Deus. Mas depois que cresce, tem que ter intimidade para entrar. Agora, palavra de Deus, irmão, para você. Essa senhora aqui, a esposa, ela pega o amado e diz: levei ele para o meu quarto. O quarto que antes era da minha mãe. Mais uma referência à igreja. Amém, irmão? Você que está correndo da igreja está errado, mas vamos deixar esse assunto para depois. Ela leva para o quarto. Jesus fala, Mateus capítulo 6, versículo 6. E tu, quando orares, entra no teu aposento. Entra no teu quarto. E ora ao Pai que vê o que está em oculto. Gente, isso é forte demais. Como o nosso quarto é o lugar mais íntimo da nossa casa, o nosso quarto é o lugar que é mais fácil ter bagunça. É verdade ou não é? Sim ou não? Alguém liga para você, você está lá na sua casa num dia bem à vontade, a casa está uma bagunça. Aí uma pessoa da tua família liga e fala: ô Zé, Maria, daqui 15 minutos eu estou chegando na tua casa para nós tomar um café. Sabe o que você faz? Você vai começar a pegar toda a bagunça, leva tudo para o quarto. Olha para o teu irmão e fala assim: você não faz isso. Olha para o irmão e fala assim: na sua casa não existe bagunça. Tem, né, irmão? Tem ou não tem? Esses dias atrás, irmão, eu estava com visita em casa. A visita acho que está até aqui. Irmão, e o que a gente fez? A Daiane tinha lavado umas 3, 4 máquinas de roupa, irmão. Ela falou para mim: pega tudo no varal e bota no quarto. A gente pegou e levou, irmão. Meu quarto estava parecendo um monte de Sinai, aquela roupa. Mas a cozinha estava bonitinha, a sala, ó, maravilha. Amém? Aí a visita foi pedir alguma coisa. Quando ela foi indo na direção do nosso quarto, a Daiane lá de dentro gritou: pelo amor de Deus, não entra aqui não, que isso aqui está uma favela. Desculpa a palavra. O resto da casa estava bonito, mas lá tinha bagunça. Irmão, você tem que levar Jesus para arrumar sua bagunça. Pega o amado e traz ele para o seu coração. Porque aqui por fora está tudo bonitinho, mas talvez lá dentro tem ódio, tem mágoa. Irmão, esse negócio é tão sério que tem gente que dentro de casa ela tem um lugar onde ela bota as coisas que não servem mais. É verdade ou não é?
ela tem uma ilusão. Não, isso aqui um dia vai servir de novo. Um dia eu vou consertar. Né? Tem ou não tem? Aquela geladeira cowboy, você sabe o que é geladeira cowboy? Você pega um negócio de couro e passa nela assim, irmão, e agarra atrás assim, porque a porta não fecha mais. Amém? Aquele fogão velho que você ganhou da tua avó quando você casou lá em 1960. 4 bocas, 3 entupidas e a outra só sai de um lado. Mas você pensa, não, um dia ele vai voltar a servir. Aí você vai botando nesse lugar. Como é que é o nome desse lugar pobre, miserável? Como é que é o nome? É o quarto da bagunça, olha. O lugar da bagunça a gente tem coragem de chamar de quarto. A noiva está dizendo, eu vou levar o meu amado para o meu quarto. Irmão, leva Jesus para essa bagunça que está na sua vida, para Ele consertar, para Ele colocar tudo no lugar. Diga glória a Deus. Até porque, irmão, aonde tem bagunça não tem comunhão. Aonde tem bagunça não tem intimidade, não tem clima para isso. Você quer orar, você quer ter comunhão, diga amém. Mas quando você começa a orar, meu irmão, você já começa a pensar na bagunça que você não consegue. Amém ou não? E detalhe, irmão, bagunça atrai bicho. Se você pegar, irmão, seu quarto bagunçado e começar a dar uma geral nele, você vai achar umas baratas, vai achar umas aranhas. É ou não é? Sim ou não? Tem gente que vai achar rato, tem uns que vai achar o elo perdido lá, irmão, de tão feio que o negócio está. Irmão, tem gente que já tem até demônio escondido. Já tem até espírito imundo escondido no meio da bagunça. Leva Jesus para colocar o quarto em ordem, porque daí vai voltar a ter intimidade, vai voltar a ter comunhão e vai ter paz. Diga glória a Deus. E quando essa comunhão vier, irmão, não perde ela de jeito nenhum. O verso 5 termina dizendo, a noiva falando, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, não acordeis nem desperteis o meu amado até que eu queira. Ela está dizendo, eu não quero que o meu amado vá embora. Deixa ele descansar, deixa ele ficar comigo. Amém? Mantenha essa comunhão para sempre. Vamos orar, meus amados? Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Irmãos e irmãs, levantem as mãos e digam para Ele agora, diga, eu quero a tua presença, meu amado. Fale para Ele, por mais que eu esteja cansado, por mais que eu tenha dores, por mais que a vida tenha sido má comigo, mas eu vim aqui hoje para buscar intimidade, para buscar comunhão com o Senhor. Eu quero a sua presença. Te desejo mais que tudo. Mais que tudo eu te quero, mais que tudo eu te desejo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu quero ir agora para o meu jardim secreto, para o lugar, meu Deus, onde eu posso te encontrar. Aleluias. Se existe um lugar onde eu possa estar para ficar perto de ti, me diga. Se há algo a fazer, se há algo a fazer que me leve além, eu farei só para ter mais do teu amor. Estou, aleluia, enfermo de amor. Meu amado, cante, amado meu, estou aqui, meu amor, te esperando com saudades no jardim. Vem pra mim, pois me arrebataste o coração, amado meu. Oh, aleluia, amado meu. Se existe um lugar, quero ouvir a igreja. Se existe um lugar, aleluia, onde eu possa estar, pra ficar perto de ti.
mim, pois me arrebataste o coração, amado Irmão, e Ele vem até você agora, e Ele te envolve com o amor dEle, aleluia. Sinta a alegria da presença de Deus. E eu quero dizer a você, se sinta amado. Você é amado. Oh, aleluia, Ele te ama. Ele te ama. Cadê o glória a Deus da igreja? Oh, aleluia. Irmão, alguém está sendo abençoado lá na tua casa agora. Enquanto você está orando com as mãos erguidas, diga o nome do seu marido, da sua esposa, o nome do seu filho, seu pai, sua mãe. A unção de Deus está indo lá agora. E em nome de Jesus, o milagre acontece. E aonde houver o mal, onde houver uma obra do diabo, aonde houver um espírito maligno, eu ordeno que ele vá embora. Sai espírito do vício, espírito da prostituição, espírito das drogas, sai espírito das brigas. Vai embora enfermidade, miséria, todo mal. Saia, saia em nome de Jesus, para a glória de Deus. Agora, profetize sobre a sua família. Profetiza sobre o vale dos ossos secos. Declara agora que a sua casa está abençoada. Declare agora que a sua família está abençoada. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Para ti seja a honra, o louvor e a glória, para sempre. Toda a igreja declare, diga eu e a minha casa. Diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Digam todos amém. Vamos aplaudir a Jesus. Bate palmas da glória a Deus. Obrigado, Senhor.